Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Alves, sou advogado especialista em trânsito. Se você chegou até esse vídeo, você foi renovar sua CNH e ela está bloqueada. Está bloqueada devido a uma multa lá na provisória, certo? Nesse vídeo eu vou te explicar como a gente pode solucionar esse problema, tudo bem? Vamos aqui para a tela. Vamos lá. Qual que é o problema? Uma multa na provisória. Isso aqui a gente chama de fato gerador, tudo bem? Gerando um bloqueio na CNH definitiva, impedindo você, portanto, de renová-la, certo? Então, este é o problema que está acontecendo contigo. Você tomou uma multa lá na provisória, não foi notificado, e essa multa está impedindo você de renovar a sua CNH definitiva. Então, vamos olhar a questão do prazo aqui. Peguei minha PPD, foi 1 ano, certo? Fiquei 1 ano. Peguei a definitiva, PPD ou provisória, tá, gente? Provisória, questão de nomenclatura. Definitiva, passou-se 4 anos, e agora eu fui renovar, certo? E aí descobri esse problema, certinho. Vamos prosseguir aqui. Qual é a solução para este problema? Qual que é a solução? Olha, o Detran, ele é um ente da administração pública, administração pública, administração pública. Portanto, o Detran, ele tem que seguir princípios constitucionais legais. Princípios esses como ampla defesa, contraditório, e legal, processo legal. O que que isso quer dizer? Que se o Detran quisesse te punir, ele deveria, primeiro, ter dado a oportunidade de defesa para você exercer a ampla defesa, certo? Depois, deveria exercer, portanto, o contraditório falando por que essa multa não foi cometida ou não por mim, tudo bem? E aí teria um processo legal para te punir, tudo bem? Ele não pode chegar depois de 4 anos e falar o seguinte: "Olha, tem uma multa lá na provisória, tem uma multa lá na provisória, e aí você perdeu sua CNH. Refaça novamente. Você percebe que além de injustiça, isso é ilegal, é um ato ilegal, é um ato que não tem boa-fé, pro é um ato que não é probo, tudo bem? Então, qual que é a solução? É entrar com ação judicial, uma obrigação de fazer, certo? Com essa questão principiológica. Vamos olhar uma sentença judicial, isso ficar um pouco mais claro? Vamos lá? Essa decisão aqui, e ela aqui para vocês verem. Vamos lá. Vamos começar a leitura dela aqui. Beleza, vamos lá. Ó, conforme consta no artigo 58, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término do período anual da permissão para dirigir, desde que eles não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda seja incidente de infração média. Vejamos. Em que pese a natureza incontrovérsia da infração da multa em tese cometida pela parte autora durante o período probatório, as situações administrativas ocorridas posteriormente possuem relevância jurídica e devem ser sopesadas no presente caso. Conforme documento juntados na inicial e narrativa fática da contestação apresentada pelo Detran, a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva da parte autora foi emitida sem nenhuma ressalva. Situação essa que gerou a presunção de regularidade do período que a parte autora possuía a permissão para dirigir. O que ele está falando aqui? Olha, se efetivamente você pegou a CNH definitiva sem nenhum tipo de problema, por que agora, depois de 4 anos, o Detran vai falar que tem um problema lá atrás? Não teve nenhuma ressalva, certo? Outro assim, igualmente, somente chegou ao conhecimento da parte autora alegado impedimento quando a coisa requerida da de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Este termo de tão grosso se manteve inerte diante da obrigação de informar a parte autora da situação por cerca de 4 anos. Em 4 anos, não informou ampla defesa, não falou venha se defender e não seguiu um processo legal, considerando que as infrações teriam sido cometidas no período que possui a permissão provisória para dirigir.
de modo que a carteira nacional de habilitação definitiva expedida pelo Detran confirma a regularidade do período probatório. Não há como prevalecer a tese de invalidação da permissão para dirigir, pois a expedição da carteira nacional de habilitação definitiva se trata de ato jurídico rígido, no plano da existência, validade e eficácia, inclusive tendo implementado seu termo final na forma de concessão administrativa, ou seja, o ato passou pelas suas camadas de formação, o ato jurídico, o ato da administração pública. Ademais, a cassação da carteira nacional de habilitação depende de procedimento administrativo prévio com a decisão fundamentada. Explico para vocês. Partindo desse cenário, estando evidenciada a ausência de notificação da parte autora quanto à existência do referido processo para o cancelamento da CNH por infrações de trânsito, quando ainda possui a permissão provisória para dirigir, sua penalização pelo requerido não estar de acordo com as normas pátrias, ante a clara violação pela defesa, o contraditório, ao devido processo legal, sem falar, grifo, aqui, calma, grifo, sem falar o, o, boa-fé contraditório, a defesa contraditória do processo legal, sem falar dos preceitos constitucionais da boa-fé e da legalidade esperada dos atos administrativos. Este particular, tendo corrido inércia do órgão de trânsito e observar os preceitos legais no momento da expedição da CNH da parte autora, após o período de permissão, seguida de sua conduta de negar a revalidação dos atos que, se tivesse sido durante observar, ter impedido o próprio direito de se negar, tendo que não pode ser obstáculo a renovação negar, em razão da exposição de multas traz o período em que ele possui a permissão para dirigir. Ele está falando aqui, olha, efetivamente, você não queria que ele tivesse pegado a definitiva, você tivesse agido lá atrás, não agora depois de 4 anos, certo? Nesse contexto, né, relação aqui à jurisprudência, aí, a teor do exposto, julgo procedente pedir os contidos inicial para condenar a parte requerida a obrigação de fazer, consistente em renovar a carteira nacional de habilitação definitiva da parte autora, salvo outro impedimento legal, objeto dessa demanda independente da reabertura de novo processo de habilitação. O que a gente tem que fazer neste caso é isso aqui. Muito bem? João, como que funciona aí? Quero fechar com o escritório de vocês. Vocês vão enviar a seguinte mensagem. Quero fechar com o escritório. Escritório. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma videochamada. Vou explicar aí, se você tiver alguma dúvida em relação ao seu caso, certo? Se não tiver, a gente vai proceder aos trâmites, vou enviar um formulário, você vai preencher, a gente vai fazer um contrato, tudo bem? Esse contrato vai conter tudo que foi falado, depois do contrato, vou enviar o boleto, fez o pagamento, a gente vai pedir a documentação e depois o protocolo, tá? Bom, e os valores? Qual que é o valor? Na videochamada, eu ou a minha equipe, tá? Pode ser uma equipe que vai fazer essa videochamada contigo, já te passa os valores, tudo bem? João, eu sou de outro estado, tô um pouco aí receoso, né? Contratação do escritório. Sempre, absolutamente, sempre que você for contratar um serviço ou comprar um produto, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Pesquisar o nome no Google. Então, vai colocar aí no Google, ó. JB Advogados, certo? Trânsito, né? Olhe lá nossas avaliações. Depois siga a pessoa no Instagram. Veja se ela produz conteúdo, se ela fala sobre o tema, se ela realmente é especialista, certo? Tendo essa cautela, a contratação é segura. Se ficar com alguma dúvida, o escritório está à disposição. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e fiquem com Deus.